Fala galera, fala pessoal, hoje eu resolvi fazer aqui uma live na prática com o processo eletrodo revestido. Então simplesmente hoje a gente vai estar soldando com esse processinho aqui, ó, processo eletrodo, onde eu vou mostrar para vocês ali basicamente os passos que vocês precisam ter para conseguir soldar com esse processo. Então eu vou te dar todo o passo a passo, todas as direções, quais são as máscaras de solda que vocês vão ter que utilizar. Então aproveita, já pega a tua máscara de solda aí, pega os seus acessórios, porque hoje eu vou te mostrar aqui na prática como você faz a parte da emenda com esse processo, como você faz uma emenda, como você faz um cordão de solda. Eu trouxe aqui alguns eletrodos, onde a gente vai soldar alguns passos sequenciais também, vou mostrar para você como você faz. E se você tem dúvida com relação a passo sequencial, emenda, qual é a corrente que a gente vai utilizar para soldar a peça, então hoje eu vou detalhar aqui basicamente como você vai executar o cordão de solda com o processo eletrodo revestido, tá? A primeira coisa que você precisa ter em mente é o seguinte: esse não é um processo complexo de se fazer, não é um processo difícil de se fazer, tá? Mas ele vai exigir um pouco de atenção sua na hora que você estiver executando o cordão de solda. Então eu já vou te dar algumas técnicas aqui. A primeira técnica é o seguinte: a maioria dos soldadores, quando eles vão soldar com o processo eletrodo, o que acontece? Eles acabam encostando na superfície da peça e eles acabam grudando o eletrodo. E aí ele fica com aquele trabalho, pô, não consigo soltar. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente: se a sua máquina de solda ela tiver uma função chamada Hot Start, quer dizer o seguinte, que no momento que você abrir o arco elétrico, na hora que você encostar o eletrodo na peça, vocês vão perceber isso na hora que eu estiver soldando aqui, na hora que eu encosto o eletrodo na peça, a máquina de solda ela vai liberar uma corrente de pico maior e depois ela vai variar na corrente que eu quero executar o cordão de solda. Então vamos imaginar que eu coloquei 100 amperes. Na hora que eu abrir o arco aqui, ela vai liberar para 120. Na hora que eu abrir o arco, encostei, ela abriu, ela oscila e aí ela volta para 100 amperes e aí eu continuo fazendo o cordão de solda. Então, muitas das vezes, para você evitar de grudar o teu eletrodo revestido, a primeira coisa é manter o eletrodo em uma estufa. O que é uma estufa? Existem três tipos: estufa de armazenagem, estufa de ressecagem e cochicho. Então sempre quando você for soldar com eletrodo, se você perceber que está grudando muito na peça, é porque o seu eletrodo está gelado. E na hora que você vai soldar, ele acaba grudando muito. Outra coisinha é você utilizar o Arc Force. Arc Force não, o Hot Start ali para poder executar o cordão. Então na hora que a gente for encostar o cordão de solda aqui, na hora que eu for soldar, eles vão perceber que vai abrir um arco gigante. E depois esse arco ele vai diminuir e vai continuar constante até o final, tá? Essa é a primeira regra para vocês. A segunda regra aí: a maioria de vocês tem dúvida com relação a isso daqui. Vai pegar o processo eletrodo revestido, vai executar o cordão. O que o cara faz? Ele mantém o eletrodo revestido mergulhado na poça de fusão. Quando você mantém o eletrodo mergulhado na poça, isso vai gerar uma complicação na poça de fusão. Ela vai começar a estourar para as laterais. Você vai perceber que o seu eletrodo é como se fosse uma geleia ali. Você está jogando, tá mergulhando esse eletrodo na geleia. Então o que eu vou aconselhar você? Você vai pegar o diâmetro do seu eletrodo, ó, tá vendo aqui? Esse eletrodo aqui é um diâmetro de 3,25, é um eletrodo E6013, eu vou soldar com esse eletrodo, não vou soldar com E7018 e também não vou soldar com E6010, porque vai fazer um monte de respingo o E6010 e o 7018 vai fazer muita fumaça aqui. E aí você não vai conseguir enxergar nada que eu tô fazendo. Então eu vou soldar com esse daqui para facilitar você de conseguir visualizar depois na hora que eu terminar o cordão, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer, você vai pegar a alma metálica do teu eletrodo, se é 3,25, a altura máxima que você vai deixar em relação ao metal de base é o valor de 3,25. Então vamos permanecer aqui, ó, com uma altura entre 1 milímetro a 3,25. 3,25 é a altura máxima. Se eu levantar muito o eletrodo, ele vai chegar a extinguir o arco. O que é extinguir o arco? O arco vai apagar, tá? Então você vai ter que sempre manter essa altura aqui, ó. E você não pode esquecer, esse eletrodo é um eletrodo consumível. Eu estou consumindo, depositando material na superfície. Então a partir do momento que eu for soldar, percebam que eu vou consumindo ele, ó. Ele vai descendo, a minha mão precisa descer.
Então aqui eu já passei basicamente duas técnicas. Primeira técnica, para você não grudar o eletrodo, você precisa de uma estufa ou a sua máquina tem que ter a função Hot Start. Ou existe até uma outra técnica que você fica riscando muito o eletrodo na peça, aí ele vai aquecer por dentro e aí você também consegue abrir o arco tranquilamente. Outra coisinha é com relação à distância. Essa distância aqui, ela sempre vai variar em relação ao diâmetro do eletrodo. Não é o diâmetro do revestimento, mas é o diâmetro da alma metálica do eletrodo revestido. Se você colocar com relação ao revestimento, a tendência é extinguir o arco, tá? Outra coisinha aqui, galera, é com relação a posicionamento. Vocês percebem aqui que a gente vai soldar nessa chapinha aqui, ó. Vou até virar aqui pra vocês, ó. Tem uma chapinha aqui, tá? Tem até uns cordões que eu já tinha feito. Mas vocês vão ver que eu vou fazer uns novos aqui. E a gente vai soldar aqui em cima dessa chapa. Essa chapa, eu não tenho muito apoio. Ó, ela é pequenininha. Eu não tenho muito apoio. Pô, Mike, então você pode soldar ao ar livre? O que é ao ar livre? Eu apoio aqui, ó, e vou executando o cordão de solda até o final, correto? Só que a maioria dos soldadores, eles acabam tremendo a pontinha do eletrodo revestido. O que você vai fazer? Olha isso daqui, ó. Eu vou estar de luva. Na hora que eu começar a soldar aqui, eu vou estar com luva. Então eu vou pegar, ó, apoio a minha mão no eletrodo com luva, apoio, e aí eu executo o cordão de solda, ó. E aí eu vou executando o cordão de solda. Esse meu apoio aqui do meu cotovelo, ele tá no meu corpo, ó. Eu apoio aqui, ó, travo ele aqui, e aí eu vou executando o cordão de solda. E nisso, eu vou baixando o eletrodo aqui. A luva, ela vai começar a aquecer. O que é aquecer? O eletrodo ele esquenta, a luva começa a aquecer, você vai chegar um momento que a luva ela vai ter que ir subindo até chegar aqui, ó. E aí você consegue executar o seu cordão de solda até o final. Essa é a primeira técnica. Mike, existe uma técnica mais fácil para que a gente consiga executar o cordão de solda? Sim, existe essa pequena técnica aqui, ó. A gente pega uma ferramenta, peguei aqui um alicate grandão, vou travar ele aqui, ó. Travei ele aqui na minha bancada, tá? Vamos imaginar que minha chapa também é maior pra cá. Isso daqui vai ajudar vocês. E aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar esse alicate como apoio. Eu apoio a minha mão aqui e aí eu executo o cordão de solda lá, ó. E aí eu venho trazendo até o final, tá? Então, a pergunta que fica no ar. Para você que está iniciando na área da soldagem com eletrodo revestido ou com MIG-MAG, eu sempre vou aconselhar você a utilizar um apoio. Utilizem um apoio, porque se você não utilizar, a sua pontinha do eletrodo vai ficar tremendo lá na ponta, tá? Quanto maior o comprimento do eletrodo, maior a tremedeira que vai estar lá na ponta. Aí o que você vai fazer? Mantém a sua mão segurando e vai fazendo a movimentação constante. Se você mantém a mão aqui, ela trava e ela continua ali travada a ponta e você consegue fazer a movimentação constante do eletrodo. E aí você não tem aquela variação, né, de picos na hora que você vai fazer o cordão. E aí, o que seria a variação de picos? Na hora que você vai fazer o cordão, fica várias ondinhas assim, ao invés do cordão ele ficar liso do começo ao final na superfície. Então o objetivo é a gente deixar um cordão liso na superfície. E para manter esse cordão liso, a gente precisa manter ali uma variação constante até o final. Eu não posso nem fazer isso daqui, ó. É manter constante, ó. Se é 3,5 milímetros, 1 milímetro, eu vou manter essa variação até o final. E agora, pessoal, a gente vem para a quarta técnica. Qual que seria a quarta técnica? Movimentação. O que é a movimentação? Na soldagem com eletrodo, existem vários tipos de movimentação que a gente consegue fazer. Hoje aqui eu vou mostrar uma movimentação para vocês. Eu vou mostrar a movimentação zigue-zague. Então eu vou fazer essa movimentação aqui de um lado para o outro, ó, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá, para cá. Então essa movimentação que a gente vai estar fazendo. Mike, aqui nessa posição você está usando uma posição plana. Mas se a gente estiver soldando uma posição sobre cabeça, estivesse soldando uma posição aqui, estivesse soldando uma posição ascendente ou descendente, essa mesma movimentação eu poderia utilizar? Sim. Você até pode utilizar essa mesma movimentação também. Só que você precisa ficar de olho qual é o tipo de posição que você está executando. Porque se você variar essa movimentação, o seu cordão de solda ele vai ficar feio, tá? Vocês vão perceber que a gente vai estar fazendo aqui basicamente dois passes.
O primeiro passe já está pronto, aí eu vou vir aqui com o segundo passe junto com vocês, e nesse outro passe que eu vou fazer, eu vou trazer ali para vocês a técnica de inclinação do eletrodo, mas também as técnicas das emendas. Como que a gente faz para emendar um cordão junto com o outro, tá? Para facilitar de vocês conseguirem executar um excelente cordão na solda. Então, para a gente começar a nossa aula prática, soldando aqui na raça, eu vou pedir um pequeno favor para você. Tá vendo aqui embaixo? Tem um aviãozinho, ó, bem aqui no ladinho, ó, bem aqui embaixo, ó. Clica nesse aviãozinho e manda pro teu amigo, soldador, caldeireiro, mecânico, serralheiro, eletricista, toda a galera que você acha que precisa aprender mais sobre soldagem, sobre caldeiraria. Hoje aqui a gente vai ter uma aula prática, eu vou mostrar na prática mesmo como você executa a soldagem. E aí você aproveita e me diz aqui nos comentários, será que é possível aprender prática online ou não? Manda aqui. Se você já aprendeu alguma técnica comigo, vendo os meus vídeos no YouTube ou vídeos aqui no Instagram, coloca aqui pra mim, você conseguiu aplicar na empresa, você testou lá, deu certo? Manda aqui nos comentários pra mim que eu quero saber. E hoje, para provar pra você que é possível você aprender prática ao vivo comigo, eu como seu mentor, acompanha comigo aqui até o final que eu vou te mostrar as técnicas que eu utilizo para fazer um cordão excelente com eletrodo. Essas mesmas técnicas você vai utilizar para outras posições de soldagem também, fechou? Então bora pra cá. Vamos lá, galera. Primeira coisinha, né? Antes de a gente começar a soldar, você tem que entender o seguinte. Para começar a soldar, você precisa fazer um guia. O que é um guia? É como se você estivesse pegando a lixadeira ali, pegou basicamente a lixadeira, vocês vão ver que eu vou ligar ela depois, né? Pegou a lixadeira ali e simplesmente fez um guia até o final. Para quê? Para você manter o seu cordão o máximo alinhado possível. Então o objetivo do guia é fazer um cordão alinhado, tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Outra coisinha, o que a gente precisa para poder fazer um cordão excelente é a inclinação do eletrodo. Tem muita gente que vai trabalhar com eletrodo a 90, mas isso vai depender da posição de soldagem. A gente vai trabalhar com o eletrodo mais ou menos no ângulo de 30 graus. Então imagina aqui, ó. Peguei aqui o meu esquadro. Aqui, ó, eu tenho um ângulo a 90 graus, ó. A 90, tá? Tá mais ou menos aí, ó. A 90 graus aqui, ó. Eu vou inclinar, ó, mais ou menos 30 graus aqui, ó, tá? Então eu posso vir aqui 15 e 30. Se eu for mais do que isso daqui, o eletrodo, vocês vão perceber que ele vai começar a desviar o arco. Ele vai começar a comer fora. Ao invés de ele comer no núcleo aqui, ele vai começar a comer no revestimento. Aí não vai comer por igual aqui na face da ponta do eletrodo. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso manter no máximo 90 ou no máximo 30. Esse ângulo aqui que a gente vai manter, ó. E aí a gente vai com ele até o final do cordão de solda. Para alguns soldadores que já têm uma certa habilidade, ele consegue até descer mais um pouco, mas ele sabe, ele olhando a poça de fusão, ele consegue observar se está desviando o arco, se o revestimento ali está danificando o cordão de solda e etc, tá? Então essa inclinação aqui influencia no teu cordão de solda. Sexta técnica é a seguinte. A sexta técnica é com relação à parte da escória. Pessoal, presta atenção aqui. Vocês vão perceber que eu vou estar fazendo alguns movimentos. Esses movimentos eles vão influenciar na saída da escória, na remoção de uma escória com facilidade. Então eu não vou precisar pegar uma marreta, uma picadeira para bater a escória. Simplesmente é só raspar e a escória já vai sair com facilidade. Por que isso, galera? Porque minha máquina está regulada. O eletrodo estava em estufa, você percebe que eu tenho armazenagem, eu faço uma movimentação contínua até o final. Se eu manter mais parado o eletrodo, dependendo de alguns tipos de consumíveis, de algumas fábricas que fabricam esse tipo de eletrodo, vai ser liberado com facilidade também ali a escória, tá? Mas também tem aquele pequeno problema. Tem muitos fornecedores de eletrodos revestidos que você acaba não conseguindo liberar a escória com facilidade. A escória gruda na peça que parece que colocou um concreto ali, né? E aí fica um pouco difícil na hora da remoção. Então na hora que vocês perceberem que eu estiver soldando aqui, o que eu vou fazer?
eu vou apoiar meu braço aqui no alicate, vou manter a minha mão aqui, posso manter minha mão aqui. Como meu eletrodo não fica tremendo muito, né, porque eu já tenho estabilidade um pouco, eu vou manter a minha mão aqui, ó, bem devagarzinha mesmo, e aí eu vou descendo, ó. Lembrando, a cada milímetro que eu passo, o eletrodo tem que ir descendo. Eu nunca vou mergulhar o eletrodo na poça, como também eu não vou distanciar o eletrodo do metal de base, tá? Então sempre fiquem ligados nessa parte aqui também. Sétimo item. O que é o sétimo item? Seria a corrente ideal para esse tipo de eletrodo. Pessoal, o que acontece? Existem alguns cálculos que eu tento passar aqui para vocês para auxiliar você de encontrar uma corrente ideal. Mas sempre vai existir uma variável. Sempre quando eu passar qualquer tipo de cálculo aqui, você vai entender o seguinte, pô, o Mike está tentando auxiliar quem está começando. Se você já trabalha na área, não fique triste comigo, tá? É só para tentar ajudar a galera que está começando na área bastante. Se você também trabalha na área, já entende, fica aqui comigo até o final, que você vai analisar também algumas técnicas aqui novas que você pode aplicar, tá? Primeira coisa, para soldagem de eletrodo, vocês vão perceber que a gente vai manter um ângulo de 30 graus aqui. Para encontrar a corrente para essa chapa aqui, a gente sempre vai referenciar pelo diâmetro do eletrodo revestido. Por exemplo, esse eletrodo aqui ele tem 3,25. Se você multiplicar ele por 30, vai dar aproximadamente 97 amperes, 97,5, correto? Então a gente vai colocar uma média de corrente entre 90 a 100 amperes. Por que eu falo isso para vocês? Porque na hora que eu começar a soldar, pro soldador escolher o eletrodo, ele sempre vai variar em relação à espessura do metal de base. Como assim, Mike? Pega isso daqui. Se você pegar isso daqui, meu, nenhum soldador vai segurar você. É o seguinte, ó, é um segredo esse que eu vou falar para você, tá? Olha isso daqui. Quanto menor a espessura do material que você estiver soldando, quanto menor a espessura do material que você estiver soldando, menor é o diâmetro do eletrodo. Quanto maior a espessura do material que você estiver soldando, maior pode ser o diâmetro do eletrodo. Só tome cuidado, tá? Existem materiais de alumínio, de inox, tal, e cada um desses tipos de materiais, eles têm uma determinada corrente. Aí a maioria vai falar, pô, Mike, na minha máquina de solda, eu utilizo num eletrodo de 3,25, eu utilizo 200 amperes, 150 amperes, 170 amperes. Aí eu falo, como assim, meu amigo, você utiliza essa corrente toda? Sabe por que você utiliza essa corrente toda? Esse eletrodo, ele é 3,25. O diâmetro dele é no máximo 150 amperes. Se você está utilizando mais de 150 amperes do que a norma, a embalagem do eletrodo diz, quer dizer que a tua máquina de solda, sua fonte de energia, ela está danificada, ela está desconfigurada. Você precisa levar para manutenção a sua máquina de solda, tá? Então fica ligado sempre nessa parte também para você não se confundir, fechou? Então vamos lá, vamos soldar? Eu vou soldando, vou parando e vou explicando para vocês. Primeira coisa que eu vou fazer, primeira coisa que eu já fiz para falar a verdade, ó. Vamos lá, vou até mostrar aqui para vocês, ó. Primeira coisinha que eu já fiz. Primeira coisa que eu já fiz, ó. Aqui já tem um cordão de solda, né, do começo ao final. Aqui tinha outros cordões que eu tinha feito. Olha lá, ó, o cordãozinho foi feito até o final. Esse lado eu limpei, né, tirei as escórias. E esse lado aqui, ó, você percebe que eu fiz um guia, ó. É porque a gente vai fazer na margem, a gente vai pegar metade desse cordão e jogar pro lado. Eu fiz um guia aqui, ó, tá vendo? O que acontece, galera? Vocês vão perceber que no próximo que eu fizer, tá vendo essas marcaçãozinhas aqui, ó? Não pode ter, ó. Porque se na hora que eu começar a soldar, ela não penetrar essa região aqui, se o inspetor de solda vem com ultrassom ou com outro equipamento que detecte essa descontinuidade aqui, vai dar falta de fusão, entendeu? Aí o que acontece? A maioria dos processos MIG-MAG, eletrodo, até a arame tubular, você precisa fazer tem que pegar a margem do cordão aqui, ó, vou até deixar aqui, ó, pegar a margem bem do cordão aqui e afundar bem, até você deixar lisinho assim, ó, lisinho, ó, tá vendo? Ó, lisinho. Esse pontinho eu deixei pra mostrar pra vocês, ó. E aqui tá tudo lisinho, tá vendo? Show? Beleza?
Só para vocês entenderem aí como a gente vai fazer. Então vamos lá, galera. Só para você ter uma ideia, né? Então, pra gente fazer um passo sequencial, o que seria um passo sequencial? A gente vai pegar metade de um cordão e jogar pro lado. Então eu vou pegar metade e jogo pro lado, metade e jogo pro lado. O movimento que eu vou fazer é um movimento zigue-zague. Na hora que eu começar a soldar, vai ficar um clarão, porque eu estou fazendo diretamente de uma live no Instagram. Então vai ficar um clarão gigante. Agora, se eu tivesse com as minhas câmeras profissionais, vocês conseguiriam ver a posta de fusão certinha. Do jeito que eu faço os vídeos aqui pro Instagram, pro YouTube, até mesmo para os meus alunos dentro da comunidade, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, eu vou estar fazendo aqui uma técnica movimentando ali com vocês, e aí vocês vão conseguindo acompanhar aí, beleza? Então, bora lá. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou levantar aqui um pouquinho. Vou levantar aqui um pouquinho para facilitar a visualização de vocês. Aí. E aí eu vou baixar aqui um pouquinho assim, ó. Isto. Bem aqui, ó. Show de bola. Aí vocês conseguem visualizar bem, tá? Mesma coisa, ó. Tô usando aqui um alicate. Esse alicatinho, vou até levantar um pouquinho, que eu acho que dá para aparecer até meu rosto aqui por inteiro. Isto. Estou utilizando aqui um alicate, tá? A máquina de solda que eu estou utilizando, ela já tem uma função Arc Force e também Hot Start. Então, na hora que eu encostar o arco, ela vai liberar lá em cima, tá? Primeira coisa, galera. Eletrodo, ele respinga demais. É um processo de soldagem, tanto o processo MIG-MAG e eletrodo são processos que respingam muito. Então, pode ser que caia algumas coisas na cabeça. Então, eu aconselho a utilizar um gorro aí, né? Eu tenho esse estilinho aqui de gorro, né? Como vocês sabem, sou meio frescurento, gosto de desenho pra cacete, então vou colocar esse gorrinho aqui. Estilo ninja. Olha lá, ó, estilo ninja. Colocar esse gorrinho aqui, ó. Só para facilitar de eu executar o cordão de solda. Vou utilizar uma máscara dessa daqui. Eu prefiro utilizar uma máscara com vidro ao invés de uma máscara digital, porque a máscara com vidro, ela não deixa, para falar a verdade, ela não tem aquele perigo de você visualizar o arco, né? A máscara digital, ela abrir. Então eu fico com muito medo, então eu prefiro utilizar essa daqui, tá bom? Então eu vou utilizar um vidro 11 aqui, beleza? Lembrando que se vocês forem soldar com eletrodo, sempre verifiquem o vidro. Se forem soldar com TIG, sempre verifiquem o vidro, né? Se você soldar com vidro errado, pode ser que você chegue em casa com um pouco de desconforto nas vistas. E às vezes você fala, pô meu, eu utilizei a máscara o dia todo e mesmo assim eu queimei meus olhos. Por quê? O vidro estava errado. Então tem que tomar muito cuidado com essa parte também, tá? Outra coisinha que a gente vai utilizar são luvas de raspa. Essas daqui são luvas de raspa grossa, pessoal. Nada de utilizar luvas de vaqueta, luvas de eletricista, luvas de pano. Não façam isso. Se queimar, pode grudar na tua pele e aí tem um pequeno problema com relação a essa parte, tá? Na hora que eu for lixar aqui, eu tô sem óculos aqui, aí eu vou utilizar a máscara digital para usar como lente, né, como óculos. Aí eu consigo fazer tranquilo também, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou ligar a máquina aqui atrás. A minha máquina de solda, ela tá com 100 amperes. 103, vou colocar 100 amperes. Máquina de solda tá com 100 amperes, tá? Porque eu coloquei um pouquinho mais alto, porque eu posso movimentar mais. Lembra lá que eu falei? Existe uma variável aqui na solda, né? Se eu aumento a corrente, isso daqui é para qualquer tipo de espessura, tá? Se eu aumento a corrente e eu percebo que vai furar a chapa ou vai dar mordedura, eu posso aumentar a velocidade de deslocamento. Aí eu evito que aconteça esse tipo de problema, tá? Então é uma técnica que vocês podem utilizar. Quanto maior a corrente, maior a velocidade. Quanto menor a corrente, menor a velocidade de deslocamento na hora que você for fazer o cordão de solda, fechou? Então é uma técnica que vocês podem estar utilizando aí também. Ah, lembrando, o eletrodo que eu estou utilizando é um eletrodo E6013. Ah, Mike, por que você não está utilizando o eletrodo E7018, que é o que eu gosto mesmo de utilizar, né? Ou o E6010. Galera, o E7018, na hora que eu estiver soldando aqui, vocês não vão conseguir enxergar nada, né? E vai fazer muita fumaça aqui, vai ficar muita fumaça aqui dentro. E na hora que eu terminar de soldar, vai ter, até eu esperar a fumaça sair daqui,
é complicado. Eu não tenho um exaustor, né, pra estar puxando aqui. Então eu vou fazer com 60-13, tá? Então, pra quem tá dentro da comunidade, lá dentro vocês têm tudo com 70-18. Mas só pra você ter uma ideia, as mesmas técnicas que eu for utilizar aqui para esse tipo de eletrodo vai servir pro 70-18, pro 60-10. Vai dar o mesmo jeito. É só você ir lá e executar o cordão de solda. Fechou? Primeira coisa, galera. Ó, alguns inspetores de solda não deixam vocês fazerem isso em teste. Então já tá avisado, hein? Eu vou enrolar aqui o cabo na minha mão, só para ter um alívio ali do peso, né? Apesar que esse cabo aqui ele é bem levinho. E aí o que eu vou fazer? Eu vou apoiar aqui, ó a inclinação que eu tô fazendo, ó. Aqui, ó, é 30, mas se eu quiser vir até aqui, a única coisa que eu vou me preocupar é com a movimentação ali. Se eu perceber alguma coisa de desfoque no arco elétrico, aí eu faço a movimentação mais para cima, tá? Lembrando, eu posso começar com a minha mão aqui, ó. Eu apoio aqui, ó, e venho fazendo essa movimentação. E quando eu vou consumindo o eletrodo, eu vou descendo até o final, ó. Então eu tô consumindo, aí eu vou descendo até o final do cordão de solda. Existem duas técnicas para abrir o arco elétrico. A primeira técnica é você dar um disparo direto na chapa. O que é dar um disparo nessa? Você faz isso aqui, ó, pá, e bate direto. Só que a sua alma metálica, ela tem que estar aparecendo, ó. Ela tem que estar assim, ó, para fora, tá? Se a sua alma metálica, na hora que você usou o eletrodo, ela estiver para dentro, você vai pegar a pontinha, vai quebrar e aí deixa ela para fora para você abrir o arco. Se você ficar batendo na peça, isso daqui acontece muito com o eletrodo E7018, tá? Se você ficar batendo na peça, você vai tender a estourar todo o revestimento nas laterais. E aí o revestimento pode trincar, tá bom? Então, uma das dicas que eu tô dando aí pra vocês, só pra vocês se assimilarem aí se acontecer alguma coisa dessa com vocês, o revestimento tá soltando no eletrodo, é porque não tem estufa, é porque na hora que você tá soldando não tá aquecido e tem várias outras complicações, tá? O grampo terra que eu estou utilizando, ele está na parte de baixo da tubulação aqui que eu estou usando como apoio, tá bom? Então ela tá no chão. E a gente tá utilizando aqui polaridade inversa. O que é polaridade inversa? O meu eletrodo, ele está no polo positivo, né? Lembrando que esse eletrodo aqui eu consigo colocar no polo positivo, né? Ele é um E6013. Então eu posso soldar com um transformador, um retificador e um inversor, né? Dá pra soldar tranquilamente. Ele solda tanto com corrente alternada, tanto com corrente contínua, positiva e negativa. Já o 7018, em algumas máquinas, você não vai conseguir soldar. Então, se você comprou uma máquina de solda, um transformador, e você está tentando soldar eletrodo E6010, E7018, nesse tipo de equipamento, você não vai conseguir soldar. Tá bom? Porque o eletrodo E7018 ele vai trabalhar com corrente contínua no polo positivo, tá bom? Aí você não consegue fazer o cordão de solda, beleza? Então bora cá, bora pra cá. Podem segurar por aqui, se você achar melhor, pode segurar por aqui. Eu prefiro segurar por aqui por cima, eu acho melhor, né? Cada soldador vai pegar uma técnica ali diferente. O que eu vou fazer, ó, para facilitar a nossa vida? Você vai posicionar o eletrodo na lateral da chapa, ó, aonde você vai soldar. Eu não vou começar daqui para cá, ó. Então eu vou posicionar na lateral. Ele não vai abrir o arco, esse eletrodo aqui não vai abrir o arco, por quê? Porque ele tá com o revestimento batendo na lateral, ok? Ele tá bem com o revestimento batendo na lateral. Então eu não preciso apoiar, ele não vai abrir o arco na parte de cima. Então eu só bato na lateral e aí eu só venho, fecho a máscara. E aí eu puxo o eletrodo. Entenderam? Show? Manda aqui embaixo para eu saber se vocês entenderam. Essa minha máscara aqui já tá quase cega já. Tá ferramenta cega. Essa daqui não tá nem ferramenta, mas vai estar uma ferramenta cega já essa daqui. Essa máscara aqui já vai fazer 3 anos, 2 anos, alguma coisa assim. Bora lá. Fechem as máscaras aí.
Olha lá, ó. A escória, né? Já soltou sozinha. Olha isso daqui, ó, galera. Eu tava falando pra vocês com relação... Vou até desligar aqui a máquina, peraí. Olha isso daqui, ó. Eu tava falando pra vocês com relação ao núcleo, tá vendo, ó? Ó, tá vendo aqui, ó? O revestimento, ele vai pra fora, tá vendo? E a alma metálica vai lá pra dentro. Acontece isso daqui muito no 70-18. E aí você vai fazer o seguinte, ó. Não façam isso com a mão, não façam isso com uma luva normal. Tem que fazer com uma luva de raspa, tá? Eles vão pegar aqui, ó, e dar uma quebradinha, tá vendo, ó? Aí a alma metálica vem pra fora. E aí facilita você de abrir o arco, tá bom? Então na hora que você for abrir o arco, se você tiver com o revestimento pra fora, você vai ficar batendo ali e você não vai conseguir abrir o arco. E aí na hora que você bate de uma vez, o eletrodo gruda e aí você não consegue soltar, fica desesperado, o eletrodo fica vermelho, vai envermelhecer, meu Deus! E aí você fica louco. Ah, então toma cuidado com essa parte. Vamos lá, ó. Fazendo um cordão de solda, ó, com o movimento que eu falei pra vocês. Olha como ficou. Vamos lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó. Então aqui, ó, tem a escória, né? Com eletrodo é mais tranquilo, né? A escória, ela sai com mais facilidade. Por quê? Porque eu deixei regulado a máquina certinha. Então, o ajuste do equipamento tem que estar certo. Além do ajuste do equipamento aqui para executar o cordão de solda, a movimentação constante que eu fiz até o final, ela ficou ok. Aí com a movimentação constante, a solda ela fica desse jeito, né? E aí se eu vim aqui retirar, ó, vou pegar aqui uma ferramentinha, ó, só pra gente retirar, ó, vou só encostar na lateral, ó. A escória sai sozinha, tá vendo? Então eu não preciso bater na peça para retirar a escória sai sozinha, tá? Então é só regulagem aqui, ó. Olha lá, ó. A escória saiu sozinha. E olha como ficou a solda. Olha lá, do começo ao fim, ó. Você percebe que a solda, ela não fica nenhuma oscilação por cima, ó. Ela fica lisa, ó. Por quê? É só eu manter os parâmetros de movimentação. Essa distância aqui, ó. Se eu movimento muito... Vamos lá, se na hora que eu estiver executando, eu estiver fazendo movimentações muito grandes, ou eu estiver variando muito isso daqui, ó, aí o cordão de solda ele vai ficar feio. Para não ficar feio, é só manter do começo ao fim. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer essa emenda. Eu vou abrir... Existem 3 técnicas aqui, e essas 3 técnicas eu vou mostrar agora para vocês. Deixa eu só virar a câmera aqui novamente, né? Só para vocês conseguirem ter uma ideia de como executar. Não é difícil, não é complexo, né? Olha lá a escória. A escória aqui, ó, para vocês, ó. Ó, escorinha, olha o tamanho, ó. Ó. Você vê? Então é difícil fazer. A mesma coisa vai funcionar com esse 70-18. Para o cordão de solda ficar liso até o final, você tem que manter essa variação constante. Não pode ficar variando. Se você variar muito, o cordão vai ficar feio, entendeu? Então é nessa hora que você tem que ficar ligado. Beleza? O que eu vou fazer aqui, ó. Vou pegar uma escova aqui, tá? Como a gente vai fazer o próximo passe, então eu vou pegar aqui uma escova, vou tirar a sujeira aqui. Não vou ligar nada de lixadeira ainda, não vou fazer nada disso. Eu vou tirar a sujeira mesmo com vocês. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar para vocês as 3 maneiras para vocês fazerem uma emenda, tá bom? Então, existem basicamente aqui 3 maneiras. E essas 3 maneiras eu vou detalhar para você ficar ciente de como executar, tá bom? Não é difícil, é fácil, mas vai exigir um pouquinho de atenção sua na hora que você estiver fazendo. Eu vou fazer uma delas, mas eu vou mostrar aqui na teoria 3 delas, né? Como você pode estar executando. Deixa eu só travar isso aqui. Vamos lá, ó. Olha aqui, ó. Vou descer ela um pouquinho para vocês aqui. Vocês não vão estar me vendo agora, mas vão estar vendo a chapa aqui agora. Isso aí. Até trazer mais um pouquinho próximo aqui, ó. Só para ficar mais fácil para vocês enxergarem. Tudo para ficar fácil para vocês verem, ó. Aqui, ó. Vocês vão ver bem aqui, ó. Vamos lá. Existem 3 técnicas para vocês fazerem a emenda. A primeira técnica é o seguinte, ó. Você vai vir aqui, você vai abrir o ar, ó, o cordão de solda tá aqui, ó.
Você vai abrir o arco nessa região, vai subir até aqui, vai fazer uma movimentação zigue-zague ou movimentação bolinha e vai puxar até o final do cordão. Outra técnica, você vai abrir lá na parte de fora, ó. O cordão tá aqui, ó. Você vai abrir na margem de fora do cordão, vai vir até aqui, vai abrir o arco e vai puxar. Outra técnica, você vai abrir direto na superfície da peça, aqui ó, pá! Vai abrir bem no rechupe, pô! Aí na hora que abriu, você vai vir soldando e vai até o final do cordão de solda. São 3 técnicas que vocês podem estar utilizando para poder fazer a emenda, tá? Então vai depender muito de como vocês vão querer estar fazendo essa emenda, qual técnica vocês vão utilizar, isso daí vai mais do soldador. Então é só mesmo... Não existe um parâmetro, qual técnica eu vou utilizar. Eu, como profissional, eu vou escolher uma técnica aí e eu vejo lá aquela que eu acho melhor e eu executo, tá bom? Mas não existe um padrão. Eu tenho que utilizar a técnica X, a técnica Y. Não existe um padrão, tá? Vai mais a sua habilidade, aquela que você acha mais fácil para você. Para os meus alunos eu tenho o costume de passar as 3. Por que as 3? Porque isso facilita, né? Isso facilita os meus alunos a aprenderem outras técnicas. E aí eles ficam mais experientes, ficam melhores para executar e assim por diante, tá bom? Então vai muito do profissional mesmo. E aí vocês podem utilizar várias técnicas. Vamos lá, eu vou fazer agora a emenda, tá? A emenda que eu vou utilizar é uma emenda na margem do meu cordão. Se fosse um chanfro, eu poderia abrir na margem do chanfro, bem nos biséis. Eu abro no bisel e executo o cordão de solda ali, tá? E aí vocês podem estar utilizando ali também a técnica, tá? Vale a pena fazer a unha? Cara, aqui não precisa necessariamente. Se fosse num teste, né, a gente faria, né? Como aqui eu não preciso fazer a unha, porque no final eu retirei direto o eletrodo. E o próprio eletrodo, o próprio arco, ele formou a unha pra mim. Então ela tá bem lisinha. Se ela tivesse alta, aí sim eu teria que vir aqui fazer. Mas como eu já deixei ela lisinha, eu só vou vir aqui na lateral, vou abrir o arco aqui embaixo e pegar e jogar direto por cima mesmo e mandar bala, entendeu? Não precisa. Até porque nos testes, vocês não vão ter tempo, galera. É rápido lá, é pum, 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 pá, pum, entendeu? Então você não vai ter tempo para pensar em fazer um cordão de solda. Você vai ter que pegar e executar com as técnicas que você tem do jeito mais rápido. Dependendo o inspetor de solda que tiver, o encarregado, o líder que estiver acompanhando vocês ali, ele não vai deixar nem você, pra você ter uma ideia, ele não vai deixar nem você usar a lixadeira. Já aconteceu isso com vocês? Manda aqui no chat. Manda aqui, para eu saber. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vou fazer agora mais uma. Vou fazer agora mais uma aqui. E aí depois eu mostro pra vocês como faz o risco, né? Na margem do cordão de solda ali. Eu vou manter ele aqui, ó, na lateral. Abri de novo ali. Liguei de novo a máquina de solda. Colocar de novo meu gorro. Enquanto isso, mandem aqui. Pode ir pá. Isso aí. Bora lá. Nossa, teste não é assim. Mesma coisa, né? Os equipamentos de novo. Vou só tirar um respingo que tá bem aqui no início. Lembrando, hein, que eu não tô batendo na solda. Eu tô raspando na solda. Se você bate no cordão, você danifica o teu cordão, hein? Pode reprovar só por bater no cordão de solda. Tem que tomar cuidado com essa parte também. Vocês reprovam aí à toa, né?
Olha lá, ó, os caras tá colocando aqui, ó, sem lixadeira, como é soldar OD, sem lixadeira aí, ó. Você vê? Pode não, dependendo de alguns testes, os caras não deixam não, sem lixadeira, meus amigos. Vai na raça, vai na raça. Vamos lá, vou fazer uma emenda aqui agora. E aí eu vou fazer a mesma movimentação, tá? Não mudou nada. Lembrando que eu posso utilizar os ângulos aqui também na parte interna do porta-eletrodo, né? Posso usar o ângulo aqui de 135 graus, posso usar um ângulo de 90 graus. Aí vai de vocês, galera. Quando você vai começando a soldar, você vai pegando praticidade, você vai escolhendo os ângulos que você quer, tá? Então, não existe um ângulo correto para isso daqui, tá? Vai mais da sua posição, da onde você tá, vai soldar sobre cabeça, aí assim não vai dar, você precisa inclinar um pouquinho mais, aí você coloca no ângulo de 135 graus, e assim por diante. Vai soldar a tubulação, aí você vai começar na parte de baixo, aí você já joga aqui, ó, joga mais fechado, né? Aí você começa aqui na tubulação, ó, por baixo, ó, aí fica mais fácil de mandar no tubo na hora que você estiver soldando, entendeu? Então vai mais do soldador, tá? Vai mais das habilidades do soldador. E não existe uma regra, não existe isso daqui tá certo ou isso daqui tá errado. Vai mais da sua experiência, do que você aprendeu com algum profissional ou o que você aprendeu comigo. Então vai mais do tato, tá? E muitas das vezes o soldador ele muda as técnicas. Então as soldas elas sempre vão ser as mesmas, né? Tanto de resistência, tô falando que cada solda vai ter a mesma resistência, né? Mas estou dizendo o seguinte, que as soldas elas vão sempre ser as mesmas, né? No final o objetivo é ser aprovado. Aprovou no teste, meu amigo, parabéns, bate o sinete e manda bala. Vamos pro próximo tubo, vamos para a próxima peça. Tá? Vamos lá, vou fazer aqui de novo aí, vou fazer uma emenda aqui e aí a gente encerra. Bora lá. Como eu já disse, né, minha máscara tá soltando aqui direto. Ó, eu abri o arco, a alma foi lá pra dentro, tá vendo? Ó? O que eu vou fazer? Vou jogar a alma pra fora. O que eu faço? Ó, venho na ponta, quebra a pontinha, joga a alma pra fora. De novo, ó, de novo. Mesma coisa, galera. Olha isso daqui, ó. Termina o cordão de solda do mesmo jeito. Lembre-se sempre dos EPIs lá, para não esquecer, não ter problema de acontecer algum acidente, né? E aí eu vou mostrar de novo para vocês aqui, ó. Mesma coisa, utilizei as mesmas movimentações, as mesmas inclinações, não mudei nada, tá? Só segui o processo. Ó, escória, ela sai também com facilidade, né? Então aqui a gente tem escória. Você percebe que eu só peguei uma ferramenta só para tirar, ó. Só raspei, ó. Só raspei na lateral, ó. Percebe que a escória ela sai facilmente, ó. Ó. Você percebe, olha o cordão como ele fica liso na superfície, ó. Ele fica lisinho na superfície, ó. Né? E além disso, olha a emenda, ó. Olha a emenda, sem nenhum reforço, ó. Vou limpar a emenda para você ver, ó. Aqui, beleza, né? Pode tirar. Beleza? E agora eu vou fazer a limpeza dessa emenda aí, ó. Só para você conseguir enxergar, ó.
Então vim aqui. Olha lá, ó. Cordão aqui, ó. A emenda tá bem aqui, ó. Olha a altura da emenda, galera. Olha isso daqui, ó. Olha a altura. Olha a altura, ó. Olha, isso daqui é emenda, ó. Olha a altura. Isso daqui é respingo, né? A gente tem que tirar. Vamos limpar? Vamos limpar com uma escova rotativa. Eu vou vir aqui, vou retirar. Aqui foi 2 passes de solda para vocês verem como que vai ficar. Só para vocês verem como fica o cordão, né, no final, vou utilizar aqui uma escova rotativa. Na verdade, eu vou limpar primeiro com esse disco. Lembrando da mesma coisa, né? Vai limpar, vai tá ligado, mas a gente não vai fazer sem luvas, né? A gente vai ter que usar uma luva aqui. Vou pegar aqui uma luva. Vou pegar uma luvinha aqui que eu tô sempre acostumado a utilizar. Vocês sempre estão vendo lá nos meus vídeos aí, né? A gente vai fazer a limpeza. Então o que eu vou fazer? Como que é feita a limpeza? Você pode, dependendo de alguns testes, você não pode utilizar a lixadeira, tá? Já aviso, tá? Dependendo de alguns testes, você não pode usar a lixadeira. Olha lá, ó, o pop emenda ficou top mesmo. Ela é um detalhe crucial do teste. Já aviso já, pessoal. Dependendo do teste, você não pode utilizar a lixadeira. Se tiver, depois de terminar com o eletrodo, não pode utilizar a lixadeira, dependendo de alguns, tá? O cara vai falar o seguinte, só limpa, tira os respingos lá, tal, passa e não passa mais nada, só quero uma escova mesmo, etc, tá? Aqui eu vou utilizar porque eu quero mostrar pra vocês a aparência do cordão no final, tá? A gente fez 2 passes, então já tinha um pronto e eu vou mostrar aqui o passo sequencial que eu fiz nesse, né? Só pra vocês terem uma ideia de como limpar também, né? Porque tem muita gente que não sabe nem limpar. Mesma coisa, estou usando os plugs aqui, ó, para ouvido. Vocês percebem que eu não gosto de trabalhar sem EPI, né? Eu tenho muito medo de trabalhar sem EPI. De me machucar principalmente. Então, estou sempre usando EPI. Eu vou utilizar uma máscara digital mesmo para limpar. E aí, ó, o que eu vou fazer? O objetivo não é lixar a solda, o objetivo é tirar os respingos. Eu estou utilizando aqui um disco de desbaste, mas eu aconselho você utilizar um disco de 3 milímetros, não aquele fininho, mas o grossinho de 3 milímetros. Aí só vai limpar, só vai pegar e limpar. Ou você utiliza um raspador para tirar os respingos, tá? Eu vou tirar com disco aqui, para mim é melhor. Beleza? Aqui eu limpei, só tirei os respingos que estavam na superfície. E agora eu vou desligar a minha lixadeira. Ó, tirei da tomada. Vou tirar esse disco, né? Vou trocar esse disco aqui por esse disco aqui, ó. Trocar por uma escova rotativa. Cuidado com essa escova, eu aconselho não utilizar óculos, aconselho utilizar aquelas máscaras facial ou máscara de solda digital. Isso daqui tem um perigo do caramba, meu, então tome um pouco de cuidado. Travei aqui. Liguei minha máquina de novo, vou fechar minha máscara. E agora eu vou passar em cima do cordão.
terminar essa e vou mostrar. Eu não precisaria limpar, né? Porque os passes de solda eu não terminei ainda. Mas eu vou mostrar uma outra técnica pra vocês daqui a pouco. E aí, ó. A gente termina o cordão assim, ó. Vamos imaginar que fosse 2 passes de solda, né? Aí a gente vai terminar esses passes de solda desse jeito aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha lá, ó. Foram feitos 2 passes de solda, tá vendo, ó? As emendas, eu nem sei onde foi, ó. Aqui foi uma emenda, né? Você percebe que não tem quase altura nas emendas, né? Aqui foi uma emenda. Esse outro aqui eu não lembro onde foi, se foi aqui ou foi aqui, não lembro. Só vocês têm que sempre entender o seguinte, as emendas, elas precisam sempre estar intercaladas, né? Nesse cordão, por exemplo, se a emenda foi feita aqui, esse outro tem que ser feito aqui. Tem que estar sempre intercaladas as emendas para não dar problema. Agora vamos imaginar, pessoal, que eu fosse fazer um outro passe sequencial. Fosse fazer um outro passe aqui. Você percebe isso daqui, ó? Aqui dentro, ó. Olha isso daqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Parece que não fundiu, tá vendo, ó? O que a gente tem que fazer? Eu vou pegar o disco de desbaste ou o disco de corte e eu vou afundar essa região aqui, ó. Afundar bem, ó. Eu vou mostrar pra vocês como faz, hein? Pra gente finalizar com chave de ouro, hein? Eu vou mostrar aqui. O que acontece? A maioria do pessoal que solda com Mig-Mag vai fazer teste e muitas das vezes o cara ele reprova. Não é porque ele é ruim, é porque ele não preparou. Ele não preparou a peça ou a margem do cordão de solda para fazer o outro passe. E aí ele acaba reprovando. Então o que a gente vai fazer? A gente precisa limpar essa margem do cordão para receber o outro cordão de solda. Tem que fazer uma limpeza ali naquela região ali todinha para receber o outro cordão, se for passos sequenciais, né? E se você tiver uma chapa na tua casa, basicamente que nem essa daqui minha, tem uns 10 milímetros, 100 de comprimento, 200 milímetros de profundidade, se você tiver mais ou menos uma chapa aproximadamente igual a essa na tua casa, o que tu tem que fazer é o seguinte, né? Você vai preparar essa chapa, vai limpar a superfície, vai tirar toda essa carepa que tem na superfície aí, né? Essa carepa que tem na superfície aí, tranquilo, você vai retirar tudinho ali. E depois você vai começar a fazer os cordões de solda. Só que você vai fazer um guia e vai fazendo os passos sequenciais. Vai treinando isso até você ficar bom, tá? A tendência é você ir treinando. Aconselho começar com esse 60-13. Você percebeu que tá bom? Aí você vai aumentando ali para 70-18 e etc, tá? Eu vou fazer de novo aqui com vocês. Vou trocar essa minha aqui. Vou passar para colocar aqui uma... Ela tá desligada da tomada, tá? Então não tem perigo de me machucar, caso ela ligue aqui do nada, né? Eu vou abrir aqui, ó. Tirei. E aí eu vou utilizar aqui um disco de desbaste. Lembrando que esse disco de desbaste aqui, se vocês tiverem um disco de 3 milímetros, eu acho melhor. Ah, Mike, mas eu gosto de fazer com um disco de 1 milímetro. Gente, toma cuidado. Esse disco aí tem muito perigo de estourar, né? Já vi muita gente cortando o rosto, o disco entrando na face do profissional, né? Etc. Fala, meu mano Júnior! Tamo junto! Então, ó, vou ligar ela aqui. Tá ligada ali na tomada. E aí o que eu vou fazer, né? Não posso esquecer dos meus EPIs aqui, né, galera? Vou colocar de novo aqui o meu plug de ouvido. Não quero ficar surdo. A idade chega pra todo mundo, né? Não quero ficar surdo. Então, já tem que se proteger agora. Então, agora o que eu vou fazer é fazer a limpeza, tá? Então eu vou fazer uma limpeza posterior aqui. Então eu vou fazer um guia. Vamos imaginar que eu fosse fazer outro cordão de solda. Então eu vou fazer um guia nessa margem aqui, né? Então é só pegar a lixadeira com um disco de 3 milímetros ou um disco de desbaste, eu aconselho um desses, tá bom? E aí manda bala, ó. Fecha a máscara de novo.
eu não acabei, mas eu vou mostrar pra você porque eu tô fazendo isso daqui. Pra depois não falar que eu não expliquei, né? A galera vai falar, pô, não explicou, não sei o que, tal. Eu vou mostrar aqui pra você ficar ciente porque eu tô fazendo isso, hein? Olha isso daqui, ó. Ó, percebam bem, ó. Eu vou até pegar uma canetinha, um negocinho aqui, ó. Percebam bem, ó. Aqui não tem nada, ó. Tá lisinho, tá vendo? Ó, tá lisinho, ó. Tá lisinho, tá lisinho. Percebam aqui, ó. Aqui é sujeira, ó. Tá lisinho, tá lisinho. Beleza? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo, ó? Tem uns buraquinhos aqui, tá vendo, ó? Tem uns buraquinhos aqui. Tem um aqui, ó. Isso daqui eu tenho que afundar mais um pouco pra tirar isso daqui. Porque senão na hora que eu for passar o cordão pode dar falta de fusão aqui. Beleza? Ó, vou... Aqui também, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá vendo? Pode ser que aconteça, pode ser que não, né, galera? Pode ser que funda na hora, mas eu não quero arriscar, né? E aí, ó, no final, até o final tá certinho, ó, tá vendo? Ó? Então, esses pontinhos aqui que eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma limpada, né? Pra não ter problema, tá bom? A galera tá me perguntando aí. Espera um pouquinho que eu já respondo vocês. O cordão tá top, nem dá pra ver a emenda. Isso aí. Você explica muito bem, sem rodeios. Tamo junto. Vamos lá. Eu vou pegar agora. Eu vou afundar mais um pouco, né? Antes de fazer o próximo passe, eu não vou fazer o próximo, mas eu quero mostrar pra vocês porque tem que fazer isso, tá? Aí vai fazer do mesmo jeito que a gente fez aquela hora, tá? Vai seguir os mesmos passo a passos. Só vou remover essa parte que ficou aqui. Show! Você vê que é rapidinho? Não demora muito? Então é pegar, fazer essa parte mesmo. Tirei da tomada, né? Pra não ter perigo de acontecer algum acidente. E é isso aí, galera. Ó, você vê que eu simplesmente peguei e fiz a limpeza ali da superfície, né? Limpei primeiro antes de executar o cordão de solda. E a cada passe de solda que eu for fazendo, eu vou fazer as mesmas coisas. Eu vou pegar... Você vê que é um processo que não é tão demorado. Não é tão demorado até você pegar a habilidade. É que eu fui explicando aqui pra vocês e tal. Mas não é tão demorado. Mas ele exige de você algumas atenções para que você não reprove na hora do teste. Entendeu? Isso em tubulação, em chaparias. A gente fez aqui as emendas. Você vê que as emendas, elas ficaram lisas do começo ao fim, porque você precisa utilizar técnica, entendeu? Tudo envolve técnica, entendeu? Não é só chegar e executar, tudo envolve técnica, beleza? Eu vou responder aqui algumas perguntas de vocês, e eu já tiro aqui algumas dúvidas, né? Hoje é feriadão, quase não fiz stories hoje, eu vou pedir até desculpa pra vocês. Hoje eu não fiz stories quase, tive alguns problemas pra resolver. E acabei não conseguindo fazer alguns stories hoje aqui. Mas eu vou deixar depois dessa live uma caixinha de perguntas. Aí eu aproveito e já respondo, tiro algumas dúvidas de vocês por lá também, tá bom? Vamos lá, mandem o máximo de perguntas que vocês quiserem aqui, agora, nesse exato momento. Eu vou deixar essa live salva também. Se vocês não sabem, se você está me acompanhando aqui a primeira vez, eu queria te falar que toda sexta-feira, às 20 horas, eu venho aqui e entrego um conteúdo que eu entrego para os meus alunos. Então, esse conteúdo que eu passei aqui para vocês, os meus alunos, eles pagam uma nota para aprender isso daqui lá dentro do curso, né? Só que lá dentro eles têm mais conteúdo, né? Eles aprendem a soldar em outros tipos de posições, né? Se você conseguiu aprender comigo aqui, manda aqui nos comentários. Se você conseguiu aprender ao vivo, online aqui comigo, na prática, testa amanhã na tua empresa lá, você vê? Eu fiz na prática aqui porque eu queria mostrar para vocês que é possível vocês aprenderem online. É só você ter uma máquina ou simplesmente treinar dentro da tua empresa. Vamos lá, quero perguntas, mandem dúvidas de vocês. Professor, na próxima aula, explica como faz a solda quando ela está em grau. Exemplo, quando você solda em tubo, tem uma base, ela tem que fazer uma solda assim. Ah, o que acontece? Em soldagens de ângulo, essa daí é uma soldagem de ângulo. A solda, o cordão, tanto as emendas, tanto a preparação da peça são as mesmas coisas.
O que vai mudar ali é a corrente, tá? Porque em soldagem de ângulo, vamos imaginar que aqui eu utilizei 100 amperes para fazer essa peça, certo? Para eu poder soldar uma peça em ângulo, com a mesma espessura, eu teria que utilizar ali basicamente 20% a mais de corrente. Bem? A mais de corrente, porque aí facilita a execução dos passes, né? E etc. Então é uma das técnicas que precisa ter. Meu amigo Júnior da Soldap, vai ter mais conteúdo sobre Mig-Mag? Eu espero que sim, eu espero que sim. Eu estou esperando algumas aprovações aí, se Deus quiser chegar os equipamentos nesse mês ou no próximo mês, aí eu já começo a fazer conteúdos de processo Mig-Mag, né? Tanto soldando inox, aço carbono, fazendo raiz, chaparia, né? Que é uma das coisas que eu gosto, né? Tanto a parte de chaparia, fazendo um raiz para teste, o cara vai fazer um teste. É uma das coisas que eu quero trazer assim pro pessoal para teste, porque tem muita gente reprovando, gente. E às vezes é coisa besta no teste, o cara reprova ali, ou é por causa que o cara tava nervoso na hora, ou às vezes ele não ficou atento com algumas coisinhas ali no teste. E Mig-Mag, galera, a Mig-Mag basicamente, ela vai funcionar tanto os passos sequenciais, tanto o TIG também vai funcionar assim, né? Mas o Mig-Mag é um pouquinho parecido com os cordões, né? Porque eles são bem fininhos, né? Então ela vai funcionar basicamente ali com relação a eletrodo. Então, na Mig-Mag, a gente vai ter que fazer unha. Por exemplo, aqui eu não precisei fazer uma unha, porque a unha ela já rebaixou na hora que eu soldei. Então ficou fácil para eu fazer. Mas se depender, se eu seguro muito mais tempo ali, aí fica muito alto o rechupe. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ir lá e desbastar, porque senão, na hora que eu vou soldar, vou fazer a emenda, fica um excesso muito grande. Entendeu? É isso que acontece muitas das vezes. O cara, ele tá ali, tá soldando, ele não percebe isso, ele não faz uma unha, aí na hora ele dá problema. Então essas técnicas assim você vai pegando com o tempo mesmo, ou até mesmo com alguém que tá te auxiliando ali, né? Eu auxilio muito os meus alunos dessa forma, então eu utilizo essas técnicas aqui para eles melhorarem. Então eu aconselho vocês fazerem as mesmas coisas, tá? Então vocês sempre façam as mesmas coisas. Uma das coisas que eu aconselho vocês fazerem também é treinar o máximo, meu. O máximo. A única coisa que vai fazer vocês se tornarem bons naquilo é treino. Isso não tem diferença, né? Top as dicas. Verdade, muita amperagem, muda a amperagem. É isso aí. Estamos em Portugal, já são 1h da manhã, mas estamos ligados. Abraço. Tamo junto, Ronan. Tem galera diretamente de Portugal, gente. Eu fico muito feliz quando eu vejo gente de fora. Eu tenho aluno em Portugal, tenho aluno na Austrália, tenho um aluno que vai para a Austrália agora de novo. Tenho aluno no Canadá, tenho 3 alunos no Canadá. Tenho um aluno no Japão, tenho aluno nos Estados Unidos. É da hora saber da galera, né? Professor, eu baixei seu vídeo e foi muito útil para o meu aprendizado. Esse é de hoje, então. Show de bola. Esse daqui eu tô fazendo agora, né? Você nem consegue baixar esse ainda. No segundo passe, diminui a amperagem, Mike? Cara, eu não diminui a amperagem. O que acontece? No segundo passe, eu prefiro aumentar a velocidade. Então, por exemplo, ao invés de eu diminuir, eu aumento a velocidade de deslocamento, né? Eu vou mais rápido. Assim eu não deixo gerar mordedura. Se eu baixo muita corrente também, eu tenho um perigo de não penetrar muito na junta e etc. Então eu prefiro não diminuir. A não ser que a peça esteja muito quente, tá? Sopro magnético, sujeira na peça, né? O que acontece? Sopro magnético não é sujeira na peça. Às vezes pode ser movimentação do grampo terra. Se o seu grampo terra estiver movimentado em algumas posições, por exemplo, tá aqui e você vai soldar aqui. Na hora que você vai soldando, vai se distanciando, vai gerando um campo magnético aqui e seu arco ele começa a distorcer. Então existe esse tipo de campo magnético, acontece muito em tubulações isso também, né? Principalmente para arco submerso, acontece bastante. Para alguns processos de soldagem acontece também. Então, o que eu sempre vou aconselhar, se você está soldando tubulação, pega o tubo, pega um cabo de cobre grosso, enrola em volta do tubo, coloca o grampo terra e manda bala, que aí vai evitar de gerar campo magnético. Mas pode ser que você, se não saiu o campo magnético, pode ser que você tenha que utilizar outra técnica, e tem outras técnicas para tirar. Boa noite, vai ter algum conteúdo sobre TIG em alumínio? Não sei, Giovanni, quem sabe? Pra galera que tá querendo entrar dentro do curso prático de soldagem e caldeiraria, lá dentro tem tudo isso, galera. Tudo que eu tô explicando aqui, mais 3 milhões de coisas tem lá dentro. E lá dentro tem tudo sobre soldagem de inox, alumínio, etc, né?
Aonde fica a localização da sua escola de soldador? Cara, eu faço tudo online. Eu não tenho uma escola presencial. No momento, eu só faço treinamentos online. Até porque eu atendo gente de fora do Brasil, né? São muitas pessoas. Eu não conseguiria ter uma escola, uma escola para atender tanta gente, né? São muitos alunos. Eu não conseguiria atender todo mundo. Tem mais dúvida, galera? Tem mais dúvida? Para fazer guia, é melhor desbaste mesmo? Cara, eu aconselho a utilizar um disco de corte de 3mm, que é melhor, tá bom? Para fazer guia. Para fazer, ou aquele disco de 1mm fino, só que toma cuidado por causa que ele estoura muito fácil. Tem alguns discos que são meia boca, tá? Então toma um pouquinho de cuidado com eles. Eu prefiro utilizar uma viseira, uma máscara para qualquer tipo de disco. Eu quase nem uso óculos de proteção, né? Às vezes eu coloco o óculos de proteção e eu coloco a máscara do mesmo jeito, porque eu tenho medo do bagulho estourar no meu rosto. Eu já vi muito acidente assim, galera. Acho que quanto mais você vê, mais medo você fica, entendeu? Então eu prefiro tomar o máximo de cuidado possível. Cordão top, Menda, isso aí, somos só maestro. Show de bola. É isso aí, galera. Deixa eu ver. Excesso de calor pode empenar a peça? Se for de espessura baixa, pode furar a chapa grossa? Pode criar mordedura? Sim. Quanto maior o excesso de calor, mais fácil para você empenar a peça. Então, se a gente está soldando uma chapa muito fina, o que a gente precisa fazer? A gente precisa diminuir a corrente, diminuir o aporte térmico na superfície, né? E para fazer isso, galera, como que faz? Eletrodo revestido, ele é muito utilizado para soldar chapas mais grossas. Se a gente for soldar chapas muito mais finas, eu sempre vou aconselhar a utilizar processo de soldagem TIG, processo de soldagem MIG-MAG, até pelo cordão de solda, né? Que ele fica um cordão mais excelente ali no processo. Então, eu aconselho essa parte, tá? Mas vai do soldador mesmo, tá? Vai mais muito do soldador na execução, na hora que ele for executar o cordão de solda ali e tal. E uma das coisas que eu até indico vocês a fazerem é o seguinte: todas as vezes que vocês forem soldar peças muito finas, a utilizar máquinas adequadas para isso. Eu vejo muita gente querendo soldar peça de 0,5, 0,8 com eletrodo, cara. Você vai morrer ali. Você vai conseguir soldar? Você vai. Só que o cordão de solda vai ficar uma droga. Então, para soldar bem, você precisa do equipamento correto. E para comprar o equipamento correto, você precisa entender sobre equipamento, sobre máquinas de solda. Então, não adianta só saber comprar o equipamento. Ah, eu vou comprar um equipamento de solda porque eu acho que é isso. Meu, eu vejo muita gente. Teve um cara esses dias que ele me perguntou assim: Mai, comprei uma máquina de solda de 10 mil reais. Mas aí ele me mandou a foto da máquina. Cara, a máquina não fazia o que ele queria, cara. A máquina não soldava o que ele precisava soldar. Entendeu? Às vezes o cara investiu numa máquina de 10 mil, sendo que ele poderia ter comprado uma máquina de 600 reais para fazer o que ele quer. Então sempre você vai decidir assim, você verifica o que você vai produzir dentro da empresa e com aquelas condições que você vai produzir, você escolhe o equipamento de soldagem. Mas tem técnica para escolher equipamento, não vai escolher equipamento aí sem saber como utilizar, né? Quando você está soldando com uma amperagem aberta, fica bastante quente, a gente tem que baixar a corrente. O que acontece? A peça ela vai ficar quente, isso é normal da peça. A questão é você saber controlar, né? Tentar diminuir. Você percebe que está ficando muito vermelha a peça está empenando, está acontecendo alguma coisa. A questão é você reduzir, né? No começo, para a galera que é iniciante, vai acontecer isso mesmo, vai gerar muito empenamento e tal, porque você não tem ideia do que tu tá fazendo. Principalmente se você aprendeu dentro de uma empresa. Aí você aprendeu com outros profissionais, foi aprendendo e acabou pegando o mesmo erro que os outros faziam e a galera não consegue resolver. A questão é você descobrir ou entrar dentro de um treinamento que te ensine passo a passo, como você executa do começo ao fim, tá? E eu já aviso, hein? Eu já aviso. Se você não entrou na lista de espera do meu curso, se cadastra, porque em breve eu libero e você consegue entrar. Eu te aviso, né? Se vocês quiserem, me chama no direct, me manda uma mensagem que eu mando pra vocês depois. A emenda ficou top, ela é um detalhe crucial, exatamente. Deixa eu ver se a galera aqui embaixo me mandou mais mensagem. Deixa eu ver aqui. Essa jaqueta que você usa é de raspa? Qual é o site que tem dela pra vender? Essa jaqueta ela é toda de raspa de couro, gente. Todinho de raspa, ó. Eu tô com uma camisa preta por baixo, né? Mas ela é toda de raspa, ó. Todinha de raspa, tá vendo, ó? É uma jaqueta grossa de raspa.
eu não preciso usar aquele aventalzinho ali, tá vendo? Tem um avental bem ali atrás do meu cilindro, né? Eu usava ele antes. Essa jaqueta, ela custa um valorzinho aí, bom até. Ela vai de 600 a 800 reais, mais ou menos. Eu não me lembro ao certo quanto que eu paguei, né? Mas se vocês quiserem depois, me chama no direct, que aí eu mostro pra vocês onde vocês conseguem comprar, tá bom? Pra ficar fácil aí pra vocês. Tava respondendo o irmão lá, isso aí, não perguntei não, tamo junto. Vamos lá. Tem mais pergunta aqui? Show, show. É isso, galera? É isso aí, então? Pessoal, tem mais uma aqui. Vamos lá. Mestre, eu uso o arame tubular sem gás para soldar chassi de carro com máquina Boxer 160. Cara, é que nem eu disse, né? O arame tubular, ele é muito bom para quem sabe soldar. Para quem sabe soldar, gente. Eu conheço muita gente que solda muito bem com esse processo, né? Eu não soldo arame tubular, infelizmente. Eu já soldei com arame tubular, mas eu não me identifiquei muito com o processo, né? Mas vai de cada soldador, né? Cada soldador tem que se identificar. Eu aconselho a galera a aprender também, né? Ou pelo menos ver como funciona, tá? Mas eu nunca soldei. Dependendo se as máquinas vierem para mim agora, de processo Mig-Mag, eu vou fazer alguns testes com arame tubular. Mas o que eu vou fazer? Eu vou soldar, vou levar para um inspetor de solda para ele analisar para mim. Para ver se as peças estão de acordo, se está de acordo com as normas, tal, etc. Faz teste lá, teste de impacto, teste de dobramento, para ver se está boa e se passa nos testes, né? Essa que é a grande coisa. Então, como eu não sei soldar muito com arame tubular, eu não vou nem explicar para vocês como funciona esse processo. Eu tive muito na faculdade esse processo, né? Eu fiz faculdade de solda, para quem não sabe, né? Mas eu comecei na área da solda com 9 anos, que fique bem claro isso, hein? Eu comecei na área da solda com 9 anos. Eu fui fazer faculdade de solda com 23 ou 22, alguma coisa assim, né? Eu entrei na faculdade de solda porque eu entrei como professor do Senai, né? E aí eu precisava me qualificar mais para manter o meu cargo lá dentro. Então eu tive que fazer faculdade depois. Mas eu entrei no Senai sem faculdade até. Aprendi com quem também nem sabia. Isso aí, tamo junto, tamo junto. Galera, é isso. Eu espero ter auxiliado vocês aqui um pouquinho, espero ter dado o máximo de técnicas para vocês no processo eletrodo revestido. Depois eu vou até postar uma foto desse cordão aqui. Foi 2 cordões de solda, mas não foram complexos, né? Foi bem facinho, né? Foi fácil, não foi? Vocês não acharam fácil? Manda aqui, vocês acharam fácil? Acharam bem fácil aprender? A emenda, a movimentar, manda aqui. Para quem está iniciando, qual técnica para fazer raiz na tubulação de 2 polegadas? Cara, existem várias. Vai depender muito de você mesmo, cara. O bom é se um instrutor, o professor que estiver acompanhando você, ele te ensine pelo menos umas 3 técnicas diferentes, porque cada técnica você vai utilizar, você pode aprender mais rápido, vamos dizer assim, né? Eu sempre, quando eu vou ensinar, eu ensino 3, porque 3 técnicas diferentes faz os alunos escolherem as técnicas que eles gostam, né? Então é mais fácil. Vamos lá. No E7018 tem que mudar a polaridade? O E7018 você vai trabalhar sempre com polaridade inversa. A tocha vai sempre no positivo. Como soldar chapa galvanizada? Cara, esse é um grande problema, né? Se for galvanização pura mesmo, a chapa for galvanizada pura mesmo, tem algumas chapas que são quase galvanização do começo ao fim na chapa, né? Aí é um pouquinho complexo, cara. Eu nunca soldei chapas assim. Mas se for galvanização, a questão é você quebrar a galvanização. Vamos imaginar, se for no eletrodo, é só ir soldando ela no pontilhamento mesmo. Ela vai soltando aquela fumaça ali e vai quebrando. Na Mig-Mag também. Se for na TIG, tem que limpar bem a peça, fazer uma boa limpeza da peça, para depois executar o cordão de solda, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês, espero ter ensinado um pouquinho aqui do que eu entendo sobre o processo eletrodo, né? Lembrando que isso daqui não foi nem um pouquinho que eu sei ainda. Eu ensinei só o basiquinho do básico aqui para vocês mesmo. Só para auxiliar esse pessoal que estava com um pouquinho de dificuldade para teste e tal. Espero ter ajudado vocês, espero ter auxiliado. E lembrando, pessoal, toda sexta-feira às 20 horas eu tô aqui. E também às 20 horas no YouTube, às terças-feiras. E aí é só acompanhar a gente aqui. Espero ter ajudado você. Forte abraço
Bom final de semana, aproveita com a família, vai tomar um sorvete com a família gostoso, vai tomar um bom sorvete e a gente se vê na próxima, beleza? Tamo junto, forte abraço e fui!